Bom dia, turma 100, turma 101. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática e nós estamos vendo já algumas aulas o estudo sobre logaritmo. Nós já fizemos alguns exercícios, né? Vimos as propriedades do logaritmo e agora nós vamos ver a parte de função logarítmica. Inclusive, deve ser a segunda aula ou terceira sobre função. Esse exercício até nós já fizemos aí com vocês, mas nós vamos repetir para dar alguns detalhes que não foram dados nas aulas anteriores. Então, esse exercício aqui, diz o seguinte: para determinar o domínio da função, tá? Determinar o domínio dessa função. Então, para que isso aconteça, nós temos que encontrar os valores da base e os valores do logaritmando. Nós sabemos como se lê isso aqui, y é igual a logaritmo de menos 3x mais 9 na base x menos 1. Então, nesse caso aqui, nós temos a base, temos o logaritmando e temos que encontrar o logaritmo. Já vimos que para uma condição de existência do logaritmo, esse logaritmando tem que ser maior que zero. E a base tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Então, a gente sempre que tiver uma equação, a gente tem que aplicar essa propriedade. O logaritmando é maior que zero e a base tem que ser diferente de 1 e maior que zero, para que exista o logaritmo. Então, para resolver isso aqui, nós vamos pegar o logaritmando, menos 3x mais 9, e aplicar a regra. Tem que ser maior que zero. Mas de onde saiu isso, professor? É da propriedade, que diz que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, pega-se o termo independente, leva para o segundo membro, e ele vai com o sinal trocado. Então, ele está mais 9, fica menos 9. Então, menos 3x maior que menos 9. Tá? Tirando o valor de x, isola o x, fica menos 9 sobre menos 3, ou seja, menos 9 sobre menos 3, que dá, dividido, dá 3 positivo. Então, o x tem que ser menor que 3. Professor, como é que faço isso? Você tem uma equação no primeiro grau, o termo independente vai para o segundo membro, esse termo fica maior que menos 9, aí você isola o x, fica menos 9 sobre menos 3, que dá 3. Então, o x é menor que 3. Essa é a primeira condição. Agora, pegar a base, também vai fazer maior que zero, leva o termo independente para o segundo membro, vai com o sinal trocado, fica x maior que 1. E aqui tem que ser menos x menos 1, diferente de 1. Se é diferente de 1, eu levo esse termo para o segundo membro, vai ficar 1 mais 1. Logo, x tem que ser diferente de 2. Tá bom. Só que agora, nós temos 3 raízes. X menor que 3, x maior que 1 e x diferente de 2. Para que nós saibamos quem vai ser os valores realmente, nós temos que fazer a interseção entre essas raízes. E para fazer a interseção entre dois conjuntos, nós temos a definição que foi visto lá no primeiro bimestre, que a interseção entre dois conjuntos são todos os elementos que estão em A e estão em B. Se fosse a união, seria todos os elementos que estão em A ou em B. Mas aqui nós queremos a interseção. Só que nós não vamos trabalhar com o conjunto A e o conjunto B. Nós vamos trabalhar com a raiz 1, raiz 2 e vamos tirar a interseção entre a raiz 1 e a raiz 2. Ora, no primeiro caso, diz que o x tem que ser menor que 3. Como é só um sinal, vai ficar aberto. Significa que o 3 não serve. Vai servir um número menor que 3. Então, está aqui a reta, no sentido contrário. Porque
Ele diz que é menor que 3. Aí vamos para os valores da base. Na base nós temos duas raízes. X maior que 1, está bem aqui, ó. Maior que 1. São todos os elementos que estão à esquerda do 1, tá? E o x tem que ser diferente de 2. Então, são todos os elementos que estão à direita de 2 e todos que estão à esquerda de 2. Daí, nós vamos tirar a interseção. Vamos pegar as retas nos pontos onde nós temos, ó, e passar uma vertical nos pontos 1, diferente de 2 e 3. Observe que entre 2 e 3, ó, forma a interseção. São todos elementos menor que 2, menor que 3, maior que 2. Também aqui nós temos outra interseção, ó, maior que 1 e menor que 2. Então, eu tenho essa parte aqui, ó, o conjunto entre 2 e 3 e o conjunto entre 1, tirando o 2, porque o 2 tem que ser diferente dele. Pode ser qualquer número menos o 2. Então, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? Se eu tenho interseção entre 2 e 3, eu tenho que meu x é maior que 2 e menor que 3. Está bem aqui, ó. Maior que 2 e menor que 3. E a outra interseção está entre 1 e 2, ó. Entre 1 e 2. Não são esses dois, esse intervalo aqui, ó, está no conjunto 1 e no conjunto 2. Está bem aqui, ó. De 1 até 2, de 1 até 2, aberto. Então, ficou bem aqui, ó. Então, eu tenho também que pode ser de 1 a 2, ó, x maior que 1 e menor que 2. Ou x maior que 2 e menor que 3. Está aqui a interseção desses dois conjuntos, dessas raízes 1 e 2. Na raiz 1, eu tenho que o x tem que ser menor que 3. Então, estou tudo aqui para a esquerda. Se fosse maior, ia para a direita. No conjunto 2, ó, que é a raiz 2, x maior que 1, está tudo para a direita, e x diferente de 2. Então, se é diferente de 2, tanto faz para a esquerda como para a direita. Aí eu tiro a interseção, que é a interseção entre dois conjuntos. São todos os elementos que estão no conjunto 1 e todos os elementos que estão no conjunto 2. Forma esse trecho aqui, ó. Tá? E também aqui. Tá ok? Então, eu tenho que o x é maior que 1 e menor que 2. Ou x maior que 2 e menor que 3. Inclusive, eu posso fazer o seguinte também, para melhorar. Vou botar essa bem aqui, ó. Ele tem que ser diferente de 2. Então, eu vou botar uma bolinha aqui aberta para saber que é menor que o 2 não serve, ó. Bem aqui, ó. Ok? E outra bolinha também bem aqui, ó. Bem no 1, que vai ficar aberto no 1 e no 2. No 1 e no 2. E também no 2 e no 3. Então, vou botar outra bolinha aqui, ó. Então, fica aberto em todos os 3 pontos. Então, tá aqui, ó. O que vai servir? X maior que 1, menor que 2, ó. Porque o 2 não entra, ó. Ou x maior que 2 e menor que 3. Então, essa é a interseção. Quem é o domínio desse conjunto? É o x pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse x, ó, o x fica aqui, ó, entre 1 e 2, é maior que 1 e menor que 2. Ou pode ser o x maior que 2 e menor que 3, tá ok? Então, esse é o domínio que nós podemos encontrar no logaritmo de x menos 3x mais 9 na base x menos 1. Então, sempre que a base for uma equação, eu digo que tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando, eu digo que é maior que 0 e encontro a variável. Vamos para o segundo exercício, tá ok? Eu espero que tenha ficado mais claro isso aqui. Veja que o segundo exercício, a letra B,
a letra B do primeiro exercício é y igual a log de x ao quadrado menos 4 na base x mais 2. Então, logaritmando é uma equação do segundo grau e a base é uma equação do primeiro. O que eu vou fazer? Igualar o logaritmando. Aliás, igualar não. Botar o sinal maior que zero e na base eu vou botar maior que zero e diferente de 1. Por quê? Porque ele não pode ser 0, nem pode ser 1. Aqui ele não pode ser 0, nem valores negativos. Então, resolvendo isso aqui, ó, peguei o logaritmando, x2 menos 4, vou fazer maior que 0. Tirando o valor de x, ó, o x é maior que raiz de 4. Ora, raiz de 4 é menos 2 e 2. Então, o x tem que ser menor que menos 2 ou maior que 2. Vai valer o intervalo entre menos 2 e 2. Eu pegando a base, ó, eu digo que é maior que 0, pego o termo independente, jogo para o segundo membro e vai para o sinal trocado. Então, fica x maior que menos 2. Agora, o x diferente de 1. Se eu levo esse 2 para o segundo membro, ele vai para o sinal trocado. Então, fica 1 menos 2. Dá quanto? Menos 1. Então, 2 vai para o sinal trocado, fica menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá ok? Então, para este logaritmo, onde o x ao quadrado menos 4 é maior que 0, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Como esse termo é um independente, eu levo ele para o segundo membro, ele vai para o sinal trocado, vai positivo. E aí eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, vai ficar raiz de 4. Então, a raiz de 4 é menos 2 e mais 2. Então, fica assim, ó, x menor que menos 2 ou x maior que 2. Na base, eu pego x mais 2 maior que 0, levo 2 para o segundo membro, ele vai para o sinal trocado. E o x mais 2 diferente de 1. Por que diferente de 1? É da regra. A base não pode ser 1 e não pode ser 0. Então, eu levo a base para o segundo membro e vai para o sinal trocado. Fica menos 1. Pessoal, mas a base pode ser negativa? Pode. Maior que 0. Aliás, ela não pode ser negativa a base. Tá? O x aqui é negativo. Se eu substituir lá na equação, ó, diferente de menos 1, vamos supor que eu pego 3. 3 mais 2, 5. Se eu pegar menos 3 mais 2 dá menos 1. Mas, no caso aqui, a base pode ficar negativa. Ela não pode ficar, ó, x aqui tem que ser maior que 0. Então, a base tem que ser maior que 0. E tem que ser diferente de 1. Tá ok? Porque a base também não pode ser 1. A base não pode ser 0 e não pode ser 1. Aí vamos fazer a interseção entre esses três valores. Ó. Para o primeiro caso, eu tenho x menor que menos 2, está bem aqui, ó, menor para a esquerda. Ou x maior, está aqui para a esquerda. Para a esquerda e aqui para a direita. Então, x menor que menos 2 está para a esquerda. E o x maior que 2 para a esquerda. Para o x maior que 0, está bem aqui, ó, maior que 0. Está do 0 para a direita. Ó. E o x diferente de menos 1. Está bem aqui o menos 1. Tá ok? Então, x maior que menos 2, porque quando eu faço maior que 0, o 2 vai para o segundo membro, fica com o sinal trocado. Então, daqui, ó, maior que menos 2, está para a direita, ó. Diferente de menos 1. Então, são todos os valores que não seja menos 1, mas que esteja para a direita ou para a esquerda. Tirando essa interseção, ó, a interseção, para cá eu tenho interseção? Não. Por quê? Porque eu tenho interseção, eu tenho valores só na primeira reta, ó, que são menores que menos 2. Eu tenho valores aqui, ó, nessa segunda reta? Não. Nessa segunda eu tenho entre menos 2 e menos 1. Agora, ó, entre menos 1 e 2, eu tenho interseção? Não, porque a de cima está só em azul.
tem que estar, tanto a A1 como a 2 tem que estar amarelo. Então, o amarelo vai ficar apenas a partir do menos 2. Vou colocar também essa bolinha em branco, em aberto, né? Para que vocês entendam. Então, aqui, ó, vai ficar aberto. Bolinha aberta. Então, a interseção são todos os valores com x maior que 2, tá bem aqui, ó, maior que 2. Aqui tem interseção, tá? E diferente de 1. Logo, a interseção x maior que 2 ou x diferente de 1. Quem é o domínio? Aqui, ó. O domínio é o x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 2, ou o x é diferente de menos 1. Diferente de menos 1. Representando de outra maneira, domínio igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2, ou x é diferente de menos 1. Maior que 2, aqui o 2, ó, maior que 2, eu tenho interseção. Ou diferente de menos 1, ok? Então, essa é a letra B desse primeiro exercício, tá? Agora, nós vamos trabalhar fazendo gráficos, tá ok? Então, nesse primeiro exercício do gráfico, nós temos, construa os gráficos das funções, abaixo. Letra A, y igual a log de x na base 2. Y igual a log de x na base 2. Vocês lembram lá no início das aulas de logaritmo, que a gente tinha, por exemplo, log de 4 na base 2 era igual a x. Olha aqui, ó. Ele está dizendo agora que o log de x na base 2 é y. Então, você pode pegar esse y e trazer para cá como igualdade, ó, para poder resolver. Como é, professor? Lá no início das aulas, nós dissemos que, por exemplo, o log de 8 na base 2 era igual a x, onde 2 elevado a x era igual a 8. Eu tinha aqui 2 elevado a x na base 2, eu tinha que o 8 transformar em base 2, ficava 2 a terceira. Então, 2 elevado a x igual a 2 a terceira, o valor de x era 3. Bases iguais, expoentes iguais. Agora, a equação vem dizendo que o y é igual a log de x na base 2. Ele quer fazer o gráfico dessa função. Então, vamos ver como se resolve isso aqui, ó. Quanto é a base? 2, que a gente chamou de A, não foi? Lá no início das aulas, o A é igual a 2, o 2 é maior que 1. Então, nós já sabemos que essa função ela é crescente. Então, nós vamos pegar alguns valores, atribuir para x, para que se encontre o valor de y. Professor, mas ele não deu y? Deu, está aqui, ó. Ele está dizendo que y é igual a log de x na base 2. Y é igual a log de x na base 2. Ele não deu nem o valor de x, nem o valor de y. Se ele não deu o valor de x, eu tenho a variável x e y, eu vou atribuir valores para x e encontrar o valor de y. Como é, professor? Se ele não deu o valor de x e não deu o valor de y, nós temos que atribuir valores de x para calcular o valor de y. Isso é toda vez, sempre. Não esqueçam disso. Eu tenho duas variáveis. Eu atribuo valores para uma variável e encontro a outra. Ah, pessoal, agora deu para entender. Legal. Agora vamos resolver, ó. Quem é a equação, gente? A equação não é log de x na base 2. Eu estou dizendo que o x é 1/4. Ó. Então, para x igual a 1/4, de onde sai 1/4, professor? Eu atribuí esse valor. Tá ok? Então, ficou log de 1/4. E por que 1/4, professor? Porque não pode ser maior, não pode ser
zero. Eu podia dizer que era zero? Não, eu não posso ter zero, tem que ser maior que zero. 1/4 não é maior que zero? É. Então, log de 1/4 na base 2 é igual a y. Professor, mas o y está primeiro, y é igual a log, é a mesma coisa. Se 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, é porque 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então, se a equação é y igual a log de x na base 2, eu atribuí o valor de x 1/4. E em vez de eu trazer o y para o primeiro membro, eu levei para o segundo. Ó. É a mesma coisa. Então, log de 1/4 na base 2 é igual a y. Nós vimos lá nas primeiras aulas de logaritmo que eu pego a base, elevo a esse termo, esse aqui vai ser o expoente, né? Ó, o 2 fica com esse valor como expoente, aqui, ó, 2 elevado a y igual a 1/4. Professor, mas eu não sei de onde eu tiro a base 2. Nós vimos em propriedade das equações exponenciais, né? Função exponencial, que potência com expoente negativo era igual a uma fração que tinha como numerador a unidade, como denominador a base elevado a expoente positivo. Então, esse 4 eu posso transformar em 2 elevado a menos 2. Então, eu trouxe o 4 com expoente negativo, 4 com expoente negativo. Agora, o 4 eu transformo em 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes menos 1 dá 2 elevado a menos 2. Então, eu tenho 2y igual a 2 elevado a menos 2. Bases iguais, eu cancelo as bases, expoentes iguais. Logo, y é igual a menos 2. Professor, não entendi, foi nada. Pois é, você vai lá em equação exponencial e veja essa propriedade bem aqui, ó. Propriedade de potência com expoente negativo. Olha, eu tenho aqui 4 elevado a menos 1 é igual a uma fração que tem para numerador a unidade, para denominador a base, elevado a expoente positivo. Se a base é 2 elevado com expoente positivo, fica 2 ao quadrado, 4. Tá ok? Ou então, igual a unidade, e a base vai ser o denominador com expoente positivo. Quanto é esse expoente? Menos 1. Ele vem para cá com 1. Aí eu transformo isso aqui em 2 ao quadrado. Só que fica 2 ao quadrado elevado a menos 1. O quadrado elevado a menos 1 fica menos 2. Então, 2 elevado a y, que vem da onde? Da base sendo elevada pelo y. 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 2, que é igual a 4 menos 1. Bases iguais, expoentes iguais. Logo, cancela 2 com 2. Y é igual a menos 2. Então, para isso, igual a 4, para x igual a 4, 1/4, o y é igual a menos 2. Para x igual a 1/4, o y é menos 2. Depois nós vamos botar isso na tabela. Agora, para x igual a meio, eu substituo x por meio. A base 2 continua. Igual a y. De onde é o y? Foi dado na equação. Agora vai ficar 2 elevado a y igual a meio. De novo, propriedade de expoente de potência com expoente negativo. Eu transformo essa fração numa potência com expoente negativo, porque a regra diz que potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem como numerador a unidade, como denominador a base, elevado a expoente positivo. Então, 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Bases iguais, cancela-se a base e conserva-se os expoentes. Então, iguala-se os expoentes. Y igual a menos 1. Então, assim nós já temos o valor de y para x igual a 1/4, de y para x igual a meio. Agora, nós vamos fazer x igual a 1. Vamos pegar só 4 valores para poder fazer o gráfico. Para x igual a 1, fica log de 1 na base 2 igual a y, que vai ficar 2 elevado a y igual a 1.
Ora, mas eu quero é base 2 e aqui tem 1. Como é que eu faço? É lembrar de propriedade de potência. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho 1 aqui, eu posso dizer que esse 1 é igual a 2 elevado a 0. Base 2, base 2. Cancela-se as bases e iguala-se os expoentes. Logo, para x igual a 1, o y é igual a 0. Não é fácil? É fácil. Mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Agora tem que estudar, né? No caso, verificar as propriedades de potência, depois resolver a equação exponencial para chegar em logaritmo. Se não fizer essa escadinha, não vai aprender. Ok, gente? Agora nós pegamos para x igual a 2. Ó. Então, log de 2 na base 2 é igual a y, onde 2 elevado a y é igual a 2. Aqui nós já temos bases iguais. Ó. Quem é o expoente aqui? É 1. Então, cancela a base, o y é igual a 1. Então, assim, nós já temos para x igual a 1/4, o y é menos 2. Para x igual a meio, o y é menos 1. Para x igual a 2, o y é 1. Para x igual a 4, para x igual a 4, fica que o log de 4 na base 2 é igual a y. Se somente se o 2 elevado a isso for igual a 4. Mais 4 eu posso transformar em 2 ao quadrado. Logo, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Cancelo 2 com 2, y é igual a 2. Então, para x igual a 4, y é 2. E com isso, gente, eu pego esses valores calculados. Ó, para x igual a 1/4, o y é menos 2, está aqui. Ó. Para x igual a meio, o y é igual a menos 2. Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 2, o y é 1. E para x igual a 4, o y é 2. Eu só fiz completar a minha tabelinha. Ó. Agora, com esses valores, eu vou representar no gráfico e formar a minha curva. Nós sabemos que essa curva vai ser crescente, porque o A é maior que 0. Está aqui, ó. Então, para x igual a 1/4, ó, para x igual a 1/4, lá na tabelinha deu que o y é menos 2, ó. Eu passo uma paralela ao eixo y, uma paralela ao eixo x, onde essas duas semirretas se encontrarem, é o ponto da abscissa. Para x igual a meio, ó, o y deu menos 1. Então, está aqui, ó. Para x igual a meio, o y menos 1. Para x igual a 2, que é o y, 1. É só olhar lá na tabela. Para x igual a 4, o y é 2. Então, eu tenho os pares ordenados aqui, ó. 1/4 e menos 2, meio e menos 1. Aqui eu tenho 0 e 1. Ó. Para x igual a 1, o y deu 0. Então, fica aqui, ó. Para x igual a 2, o y deu 1. Para x igual a 4, o y deu 2. Aí eu pego esta curva, aliás, uma semirreta e vou traçando aqui, ó. E vai me dar o quê? Uma curva. Observe que essa curva nunca vai tocar no eixo y. Nunca vai tocar, vai ficar muito próximo aqui, ó. E ela vai crescendo. Observe, ó, que para 1/4, menos 2. Para meio, menos 1. Para x igual a 1, o y é 0. Ficou aqui, ó. Ela vai crescendo. Para x igual a 2, o y é 1. Para x igual a 4. Se eu pegasse x igual a 8, eu ia ter provavelmente 3. Vem aqui, ó. E assim sucessivamente. Então, essa é a reta da equação logarítmica, onde o x, o logaritmando é x, e a base é, quanto é a base? 2, está aqui, ó. Bem aqui, ó. Ok? Base 2,
e o logaritmando é uma variável que nós atribuímos valores. E com isso encontramos o valor de x. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto dos reais asterisco, significa que não vai ter o valor zero. Essa reta aqui, ó, nunca vai tocar no eixo y. E o r vai ser também só valores positivos. Veja que no x, ó, nós não temos números negativos. Todos os valores aqui para x serão positivos. Então, o domínio é o r asterisco, não tem o zero, mais. É o conjunto dos reais mais sem o zero, ok? E que é a imagem? E a imagem é o conjunto dos reais. A imagem que é no eixo y. O domínio é no eixo x e a imagem é no eixo y. Lembram de quando nós falamos disso aqui, lá sobre domínio e imagem de uma função? É só dar uma recordada lá, ok? Vamos para a letra B, sobre o gráfico. Agora nós temos y igual a log de x na base meio. É muito parecida com a anterior, só que a anterior era 2. Ó. A base era 2 e o logaritmando x. Aqui agora é meio, né? Mas esse enunciadozinho aqui é muito parecido. Ó. Lá o a era 2, aqui é meio, mas meio é menor que 1. Se é menor que 1, o que ele não pode ser é 0. Vamos trabalhar com uma função decrescente. Então, se for menor que 1, ela é decrescente. E na mesma situação, como nós temos x e y, nós vamos atribuir valores. E praticamente os valores são os mesmos. Ó. E vamos ver o que acontece. Ó. X igual a 1/4, x igual a meio, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 4. Vamos ver o que acontece agora, resolvendo. Para x igual a 1/4, fica log de 1/4 na base meio, igual a y. Eu vou elevar a base ao y e igualar a 1/4. Então, fica meio elevado a y igual a 1/4. Lembre lá da regrinha de potência com expoente negativo? Eu vou transformar isso aqui, ó, em 4 elevado a menos 1. O 4 vai ficar 2 ao quadrado elevado a menos 1, que dá 2 elevado a menos 2. Então, fica 2 elevado a menos y, tá? Por que menos y, professor? Porque aqui, ó, esse 2 eu vou também transformar em 2 elevado a menos 1. Quando eu multiplico 2 elevado a menos 1 vezes y, fica 2 elevado a menos y, igual a o 4, transforma em 2 ao quadrado, tá? Que vai ficar 2 vezes 2 elevado a menos 1. Então, fica 2 elevado a menos y igual a 2 elevado a menos 2. Bases iguais, cancela-se as bases e iguala-se os expoentes. Então, fica menos y igual a menos 2. Mas, como a variável está negativa, eu multiplico por menos 1. Ambos os membros, né? Não posso multiplicar só por 1. Então, fica menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, no caso, o y é 2. Então, para x igual a 1/4, y é igual a 2. Para x igual a meio, mesma coisa. O x é meio, a base continua sendo meio. Eu vou elevar o meio a y igual a meio. Aqui, ó, propriedade de potência com expoente negativa. Eu subo o 2 com expoente negativo, fica 2 elevado a y vezes menos 1, fica menos y. E esse aqui também, ó, 2 elevado a menos 1. Bases iguais, cancela-se as bases, igual a menos y igual a menos 1. Como a variável está negativa, eu multiplico por menos 1. Então, vai ficar y igual a 1. Para x igual a 1, fica log de 1 na base meio, igual a y. Então, fica meio elevado a y igual a 1. Meio
elevado a y, eu transformo em 2 elevado a menos y, que é propriedade de potência do expoente negativo, e o 1 eu preciso transformar em base 2. Eu sei que 1 vem da base de um número com expoente 0. Então, como eu tenho 2 aqui, eu coloco 2 com expoente 0. Se eu tivesse 10, eu colocava 10 aqui com expoente 0. Logo, corta essa base. Com essa, fica menos y igual a 0. Eu multiplicando por menos, y vai ficar próprio 0. Tá ok? Então, y é igual a 0. Para x igual a 2, ó, eu transformo x em 2, né? Substituo. Fica log de 2 na base meio igual a y. Fica, ó, meio elevado a y igual a 2. Isso aqui eu transformo em potência com expoente negativo, fica 2 elevado a menos y. E aqui 2 elevado a 1. Ó. Cancela a base com base, fica menos y igual a 1. Multiplico por menos 1, porque a variável está negativa. Fica positivo agora, porque eu multipliquei por menos 1. E o 1 vai ficar negativo. Logo, isso é igual a menos 1. Tá ok? Vamos para x igual a 4. Para x igual a 4, eu tenho que log de 4 na base meio igual a y. Se somente se o meio elevado a y for igual a 4. Aqui eu transformo potência com expoente negativo, fica 2 elevado a menos y. E aqui, ó, 2 ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Então, cancelo as bases, fica menos y igual a 2. Só que a variável está negativa, multiplico por menos 1. Então, fica y igual a menos 2. E aí, gente, com esses valores, ó, veja que os valores de x todos foram atribuídos. E o valor de y é calculado. Logo, o que eu faço? Pegando os valores aqui, ó, para x igual a 1/4, o y é 2. Ó. Veja que aqui inverteu em relação à anterior. Que a anterior, a base era 2. Ela deu positiva, crescente. Aqui ela vem decrescendo. Para x igual a 1/4, eu tenho 2. Ó. 1/4, 2. Para x igual a meio, eu tenho 1. Está bem aqui, ó. Para meio, eu tenho 1. Tá? Para x igual a 1, o y é 0. Fica aqui, ó. Olha como vai diminuindo. Para x igual a 2, eu tenho menos 1. Para x igual a 2, eu tenho... Para x igual a 4, eu tenho menos 2. Ó. Para 4, eu tenho menos 2. Aqui está trocado. Ó. Aqui seria menos 2 e aqui menos 1. Tá ok? Esse número aqui está trocado. Então, aqui eu tenho para 4, menos 2 e para 2, menos 1. Então, vamos ver só. O domínio também é o real positivo, real mais, ó, domínio real mais, com asterisco, né, significa que não entra o zero, tá? E a imagem é o conjunto dos reais, tá ok? Então, só aqui esse número ficou trocado. E não dá para me substituir ele agora. Tá ok? Porque isso aqui está feito no... Ó, se eu tentar apagar, apaga tudo. Mas lembre-se que eu tenho, ó, 2 e menos 1. Então, aqui é 2 e menos 1. Esse menos 2 aqui está errado. É menos 1. E 4 e menos 2. Ó. 4 e menos 2. Então, é trocar esse menos 2 por menos 1 e menos 1 por menos 2. Tá ok, gente? Eu acho que ficou bem mais esclarecido. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E que estejam estudando também. Não abandonem, porque, segundo o governador, não vai ter mais aula presencial enquanto não voltar, enquanto não chegar as vacinas. Então, quem abandonar vai perder o ano. Quem mandar as atividades, com certeza vão ter lucros e não perderão o ano. Tá bom, gente? Por favor, algum aluno que tenha contato com seus coleguinhas,
avisem para eles que não vai ter aula mais presencial. Todas as aulas até o final do ano serão online. E quem não mandar as atividades ficarão sem notas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.